Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que vai estar ouvindo, estar assistindo, eu quero dar as boas-vindas e aonde chegar esse vídeo, eu quero que você seja muito abençoado. Então hoje nós vamos falar um assunto muito importante também. E antes gostaria que você ajudasse esse canal, né? Que você dá a sua curtida, que você compartilha, que você se inscreva e que você aperta o sininho das notificações todas para quando eu colocar um vídeo novo você ser avisado, tá bom? Já agradecendo, vamos falar hoje um assunto muito importante e diz assim o título hoje do que nós vamos falar. Vigiar as portas da entrada do inimigo. Essa reflexão eu usei muito na clínica onde eu trabalhei, na comunidade terapêutica, onde eu trabalhei por quase 10 anos. Nós usamos muito esse estudo, essa reflexão, e foi uma bênção na vida das pessoas. E então, o que significa vigiar, né? Então, vigiar significa eu estar atento, correto? Eu estar ligado. Então, é vigiar as portas da entrada do inimigo. Será que eu posso abrir portas para o inimigo entrar na minha vida? Será que eu posso? Posso. E são 5 portas as quais eu vou falar agora, que são os 5 órgãos do sentido, que é as mãos, os olhos, o nariz, a boca e o ouvido. Então, são 5 órgãos do sentido pelos quais eu posso abrir portas para o inimigo entrar e devastar a nossa vida, né? Então nós vamos ver o primeiro que é as mãos. Então as mãos é o que? É o tato, é onde a gente pega, né, e sente, é o tato. E com as mãos a gente pode fazer o quê? Trabalhar, nós podemos ajudar, nós podemos segurar, nós podemos empurrar, nós podemos até curar com as nossas mãos. As nossas mãos são importantíssimas, né? E então nós vamos ver que Deus ele abençoa o trabalho das pessoas, as mãos das pessoas que trabalham e que obedecem Ele e que amam a Ele. Então Deus ele abençoa o trabalho dessa pessoa. Então nós vamos ver agora, primeiro aqui em 1 Tessalonicenses, o que Paulo fala aqui aos Tessalonicenses sobre vigiar. Ele fala assim: assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Muito importante essa palavra. E aqui pertinho em Efésios, né? Na carta pertinho, aqui a carta pertinho de Tessalonicenses, a carta de Paulo aos Efésios, ele vai falar assim, no capítulo 6, versículo 18, ele vai falar assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Depois ele fala assim: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança. Vigiando com toda a perseverança. Então, quando você vigia, né, a sua vida e essas portas, né, pelos órgãos do sentido, nós vamos ver que nós temos que vigiar em todo o tempo. Não é só hoje, só amanhã, ou só 15 minutos, não. É em todo o tempo nós temos que vigiar, tá certo? E vamos ler um versículo de Provérbios, onde Salomão nos fala sobre as mãos, né? O quanto que as nossas mãos ela é importante. Aqui em Provérbios, capítulo 31, verso 20, ele vai falar assim: abre a mão ao aflito e ainda atende ao necessitado. Aqui ele está falando da mulher virtuosa, né? Mas as mãos não é só da mulher que é importante, é as mãos de todos os seres humanos, né? Então ele está dizendo assim, que essa pessoa abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. Olha quanta coisa boa as nossas mãos podem fazer. E em Salmo capítulo 34, Salmo capítulo 34,
não, perdão, 64. 64, verso 4. Salmos 63, verso 4, perdão, aqui é ao vivo. Então diz assim, e assim cumpre-me bem dizer-te, enquanto eu viver, e em teu nome levanto as minhas mãos. Então nós podemos, quando oramos, levantar as nossas mãos a Deus, clamando, pedindo pela nossa vida ou por qualquer necessidade, né? Bom, visto isso, vamos ver agora o olho. Será que o olho é importante? É um órgão do sentido que é a nossa visão. Por meio do nosso olho, quanta coisa boa nós podemos ver. E quanta coisa ruim também nós podemos ver, né? Então nós vamos ver aqui que o Salmo 141, Salmo 141, versículo 8, ele vai dizer assim para nós: pois em ti, Senhor, estão fitos os meus olhos, e em ti confio, não desampares a minha alma. Então estamos aqui dizendo, aqui Davi está falando para Deus: Senhor, os meus olhos estão fitos em ti. Eu estou com os meus olhos, eu estou olhando para o Senhor. Maravilhoso, né? Usar os olhos para o bem. Os olhos é algo importante. Você pode ver as maravilhas do mundo, você pode ver toda a criação, o que Deus fez, é maravilhoso. Mas também nós podemos usar os olhos para o mal, né? Podemos muitas vezes ver aquilo que não é para nós vermos, né? E Mateus capítulo 6, versículo 22, também vai dizer assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Olha como essa palavra é maravilhosa. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Será luminoso. Então, se os seus olhos forem bons, forem transformados pelo poder de Deus, né? Então, o que acontece? Todo o seu corpo será luminoso. Você viu quanto que é importante essas portas por onde o inimigo pode entrar. Veja como nós temos que estar diante de Deus com essas coisas, prestando atenção nesses órgãos do sentido que estão no nosso corpo. E agora é o nariz, né? Que é o próximo. O nariz, o que que é? É olfato. Com ele eu posso sentir o perfume, um bom perfume, um mau perfume, posso sentir o cheiro ruim das coisas, né? E o que que Deus fala a respeito do nosso nariz? Será que ele fala alguma coisa a respeito do nariz? Vamos ver? Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 2, versículo 7, vai falar assim a palavra de Deus: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o quê? O fôlego da vida, o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Será que esse órgão do sentido que está no nosso rosto, chamado nariz, ele é importante? Quando nós somos formados por Deus, o que que ele fez? Ele soprou nas nossas narinas o fôlego de vida e nós passamos a ser o quê? Uma alma vivente. É importante? É. Qual a próxima coisa que nós vamos ver? A boca. A boca é o quê? É o paladar. A boca é um órgão do sentido onde nós podemos sentir o gosto das coisas, né? Quando nós comemos, quando nós fazemos as nossas refeições, ou então para outras coisas também são usadas a boca, né? Mas será que ela é importante? A boca, ela é importante, porque Deus nos formou, tudo que ele fez em nós é importante, tudo, tudo. O Salmo 141, que fala da boca, ele vai falar o quê? Salmo 141, capítulo 141, verso 3, ele fala assim, Davi: põe guarda, Senhor, a minha boca e vigia a porta dos meus lábios, porque com os meus lábios eu posso bendizer e com meus lábios eu posso maldizer.
Com os meus lábios eu posso falar muita coisa que não presta, né? E com os meus lábios eu posso falar coisas boas. Então, Davi dizia: Senhor, põe guarda na minha boca, vigia as portas dos meus lábios, para que eu não fale aquilo que não presta, né? Para que eu fale apenas o que presta, certo? E aí, e o que mais fala a respeito da boca? Que a palavra de Deus vai falar aqui em a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 29, ele vai falar assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então, que saia da nossa boca apenas o que é bom, as coisas que vai ser bom para o meu próximo, que vai agregar na vida dele uma coisa boa, né? Não aquilo que vai perverter, porque a palavra de Deus fala que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se o seu coração estiver cheio de Deus, você vai falar coisas boas. Se o seu coração estiver cheio de coisa que não presta, você vai falar somente coisa que não presta. Então, vamos prestar atenção a essa palavra, porque ela é maravilhosa, ela é magnífica. Olha, agora é o último, que é o quinto, que é ouvido. Ouvido. Ouvido é a nossa audição. Importantíssimo. A nossa audição. O que eu estou ouvindo? Eu estou ouvindo coisas boas, eu estou ouvindo coisa ruim. A nossa audição. Aqui no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 16, o que a palavra de Deus vai falar? Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Jesus estava falando que aqui, que ele tinha ainda mais ovelhas, ele tinha mais ovelhas para chamar, né? E quando ele chama a ovelha, ele fala que a ovelha que é dele ouve a voz dele. Mas para que nós ouçamos a voz do nosso pastor, é preciso que nós estejamos conectados com Deus. Porque aí toda vez que ele chamar você, você vai ouvir. Toda vez que ele chamar você, você vai atender ao chamado dele. E aí, aqui fala que ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Eu acredito que nesse vídeo meu aqui, não vai dar para nós continuarmos, porque o vídeo vai ficar muito comprido, né? Eu vou ler mais um versículo e eu vou fazer esse vídeo, a parte 1 e a parte 2, tá bom? Aqui no Salmo 49, versículo 4, fala assim: inclinarei os ouvidos a uma parábola e decifrarei o meu enigma ao som da harpa. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola e decifrarei o meu enigma ao som da harpa. Então, beijo no seu coração e eu vou fazer a segunda parte. Esta é a primeira parte desse assunto, mas eu vou prosseguir no segundo, farei um segundo vídeo. Beijo no seu coração.